Jesus Cristo, meus irmãos, graças ao bom Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Irmãos, eu quero falar aqui sobre reverência. Você já ouviu falar sobre reverência? O que seria reverência? Um ato de reverência, o que seria? O que seria um comportamento com reverência? Respeito. Você já ouviu aquele ditado, respeito é bom, eu gosto? Eu creio que todos gostam de serem respeitados. E quanto ao nosso Deus? E quanto ao Deus Criador do céu, da terra e de todo o universo? E quanto ao Deus Altíssimo? E quanto àquele que entregou-se à morte na cruz do Calvário por amor a mim e a você? Qual tem sido o nosso comportamento? Será que nós somos reverentes? Ou será que nós somos irreverentes? Será que nós nos prostramos com reverência, nos apresentamos com respeito, com reverência, joelho, cabeça baixa, fronte inclinada, em sinal de respeito, de adoração, de veneração ao nosso Deus? Ou será que é de forma irreverente, sem respeito, sem reverência? Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa postura em relação à reverência? Você lembra de Provérbio 9, versículo 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor que traz reverência. Eu não temo Deus porque eu tenho medo dele. Eu temo Ele porque Ele é poderoso, Ele é onipotente. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Pai. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E eu reverencio com muito respeito. Que, aliás, eu falo por mim que eu, simples humano, um simples pecador na face da terra, eu ainda falta uma infinitude para poder chegar eu creio que numa reverência que agrade ao Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador. A Bíblia diz que não tem pecado que atire a primeira pedra. Você acha mesmo que eu vou falar aqui que eu não peco? No santarrão? Não, nós nos esforçamos em não pecar aqueles pecados que nós já pecamos. Porque diz o ditado que errar duas vezes é burrice. E aí eu pratico o que a palavra diz. Buscai a paz com todos, inclusive com os amigos, com os inimigos, não só com os amigos. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é eu me tornar melhor a cada dia, segundo a instrução de Deus. Só que sem temor a Deus eu não vou conseguir. E sem reverência, na obediência, também não vou conseguir. Não há outro jeito. Não há outro caminho. Não há atalhos. Reverência. Ô irmão, você tem que ser mais irreverente. Como se alguém dissesse que eu tenho que ser mais divertido, mais bem-humorado. Ô irmão, você tem que ser mais reverente. Você não quer que eu fique aqui como aquele pregador palhaço. Que aí você já não gostou do que eu falei, mas tudo bem. Conta piada, ele é um irreverente, pra mim ele não tem respeito nenhum. Tanta coisa no planeta Terra para brincar, irmãos. Tanta coisa para brincar, para dar risada. E eu não vou brincar com as coisas de Deus, que eu ainda não saiu parafuso nenhum da minha cabeça, não. Mas temos aí alguns irreverentes. Por quê? Para eles,
mais vale agradar o homem do que agradar a Deus. Ou pior, mais vale para alguns homens e mulheres hoje aborrecer Deus, irritar Deus. Você consegue imaginar? Alguém que quer irritar Deus para agradar o ser humano. A palavra de Deus diz: tema, pois, a mim, que tem o poder de livrar a sua alma do inferno. Não tema o homem que pode só te matar, só isso. É isso aí que a Bíblia está dizendo. Mas temos muito aí irreverentes. Não tem reverência. Nem no comportamento, nem na fala, nem no pensamento, nem no procedimento, no andar, no ir e vir, nem no vestir. Ô irmão, veja bem, a roupa não vai salvar ninguém, tudo bem. Mas aí eu te pergunto, se você for convocado para ir no juízo, no fórum, vai lá de camiseta regada ou de topzinho, com decote, você não vai entrar. Lá eles exigem respeito. Lá eles exigem reverência. Lá não é praia, lá não é casa da mãe Joana. E por que na casa de Deus as pessoas caem de qualquer jeito? É a irreverência. Ô irmão, nós estamos no século XXI. Não precisa mais andar do jeito que o senhor anda. Crente quadrado. Irmãos, eu dou glória a Deus por ser um crente quadrado. Porque a Nova Jerusalém, ó, vai ser quadradinha. A medida certinha do crente quadrado. Agora tem muitos irreverentes que são crentes redondos. E o redondo, ele vai pro inferno, sabe como? Rolando. Por quê? Porque é redondo. Acompanha as modas, acompanha os costumes maus, né? Para dizer a verdade, acompanha os maus costumes da nova geração. Geração irreverente. Geração que conta piada no altar de Deus. Reverência ou irreverência? Reverente ou irreverente? Qual tem sido a sua postura? O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 12: obedeçam tanto na presença quanto na ausência. E se portem com temor, se portem com reverência. Se na ausência, se na presença, as pessoas fazem o que estão fazendo, algumas, grande maioria, quanto mais na ausência. Você que vai para a igreja, vou dar um exemplo aqui. Como você se porta dentro do templo, que nós chamamos de casa do Senhor, casa de oração? Como é que você se porta? Você vai mascando chiclete? Você leva o bolso cheio de bala? Parecendo um lhama. Conhece aquele bichinho, animalzinho chamado lhama? Mascando. Aquele barulho irritante. É verdade, mano. Você só não teve coragem de falar, mas eu falo aqui por você, tá bom? Fica lá o lhama mascando chiclete e se for mais ousado e irreverente, vai fazer bola de chiclete no meio do culto. Ou reunião, ou sei lá o que é isso aí. É irreverente. Como vai vestido pra igreja? Camiseta de time. É o irreverente. Vai com boné pra igreja. Ou prega de boné virado pra trás. É o irreverente. É o legal. É o pastorzão. Nossa, esse pastor é tão legal. Nossa, olha como ele fala com a gente. É só o melzinho, só bênção e vitória. É o irreverente, né? Aí vai do gosto de cada um. Quando na verdade não deveria ser assim, mas tá assim. Por isso que há um extremo e uma diferença muito grande. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes: aí verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve, mas ele acha que está servindo. Mas ele acha que serve e está servindo, mas não está servindo.
E aí nós veremos a diferença. Nós enxergaremos a diferença, nós notaremos, nós sentiremos, nós ouviremos a diferença entre o que serve e o que não serve. Ah, não julguei para não ser julgado, eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando do que eu vejo. Estou falando aqui de coisas que eu vejo. Aí o apóstolo Paulo fala, tanto na presença quanto na ausência. Se hoje em dia, na frente dos pastores, as pessoas estão se comportando dessa forma, irreverente. Quanto mais fora do templo, da igreja, da casa do Senhor, da presença, dos olhos, das vistas de um pastor, de um líder. Ontem me chamou muita atenção o bispo, nosso líder. Tá lá pregando a palavra de Deus e pessoas falando. O que talvez seria mais importante que essas pessoas estarem conversando do que ouvir o que Deus está usando o servo dele para falar. O que será de tão importante? Será que não podia ser deixado para outra hora? Qual é o teu comportamento de reverência diante de Deus? Qual horário você tem chegado no culto? Muitas pessoas, a irreverência é tão grande que ela chega 30 minutos depois do início do culto, que é para evitar o momento de oração. Porque momento de oração é um ato reverente e o pessoal não quer reverência, eles querem irreverência. Eles querem estar contrários aos bons costumes do cristianismo. Aí chegam exatamente 30 minutos depois do início do culto, para não orar, para não ter doutrina. Alguns que chegam na hora da pregação, e se a pregação não for aquilo que ele quer, ele vai embora. Isso se não estiver mascando chiclete, fazendo bola de chiclete, chupando bala, pirulito, conversando, mexendo no celular, mandando zap, rede social. Qual tem sido o nosso comportamento? Relógio. Para que serve o relógio? Para muitas pessoas o relógio serve de adorno, um simples adorno, porque não serve para nada. Pessoas que sempre chegam atrasado. Para que serve um relógio? Para nada. Adorno, só para enfeitar o braço. Aí a pessoa chega atrasada na reunião, no culto, na cerimônia. Chega atrasada e quer cumprimentar todo mundo. Você sabe que é assim, né, mano? Você tá dando risada aí que eu tô vendo. A pessoa chega atrasada no culto, às vezes está orando, às vezes está pregando, às vezes está dando testemunho que pode servir para alguém e a pessoa está conversando. Ou talvez até fofocando da vida dos outros. E atrapalhando quem está tentando ouvir. Perturba, irmão, atrapalha, é o egoísmo humano. É a irreverência misturada ao egoísmo. A pessoa não está preocupada se está atrapalhando alguém. E se alguém mostrar que não está gostando, aí essa pessoa vai falar mais alto. Tipo, você não manda em mim. Isso eu estou falando de pessoa que está dentro da igreja. Dentro do templo, dentro da casa de oração, dentro da casa que nós chamamos de Deus. A pessoa está falando, a pessoa está conversando, a pessoa está irreverente, ou seja, ela não está mostrando respeito nenhum. Tanto para quem está falando, quanto para quem está tentando ouvir. É como eu disse outro dia, irmão, pega o seu irmão que está do seu lado e dá um cutucão nele e fala, irmão, não me atrapalhe em nome de Jesus. Vamos ouvir Deus falar, não quero ouvir você falar, pelo menos não por enquanto. Vamos deixar as conversas paralelas para depois. Agora é momento de ouvirmos Deus falar. É a irreverência. Aí a pessoa levanta. E tem gente que eu não sei se tem barriga d'água de tanto tomar água, que levanta mais de 10 vezes para ir tomar água, para ir no banheiro. Homens que parecem mulher gestante que vai no banheiro 50 vezes. É o que isso aí? É a irreverência. É a falta de respeito, a falta de temor.
várias formas de reverência. A primeira delas é respeitar o Senhor. E como é que eu respeito o Senhor? Como é que eu temo o Senhor? Obedecendo Ele, obedecendo seus mandamentos, observando a tua palavra para pôr em prática. Quero ler aqui, irmãos. Demorou, né? Jeremias capítulo 44. Primeiramente eu vou ler aqui o versículo 10. E até o dia de hoje não se humilharam, nem tiveram temor. Outra versão vai dizer, nem tiveram reverência, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Até aqui por enquanto, amém? E até o dia de hoje não se portaram com reverência a mim, diz o Senhor. Jeremias 44, 10. Para entendermos o contexto, eu vou ler aqui a partir do... Você que tem prazer na lei do Senhor, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Os refugiados judeus perecerão no Egito. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nof, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vós vistes, aqui é Deus dizendo, irmãos, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje elas estão uma desolação, e ninguém habita nelas. Aqui, irmãos, é o juízo de Deus contra o povo escolhido. Sabe por conta do quê? Por causa da idolatria. Eles foram pegos em flagrante diante das idolatrias, e aí Deus fez cair todo esse mal sobre eles, sobre Jerusalém. E aqui Deus está falando com esse povo, que eles viram isso. Prossigamos aqui então, versículo 3. Por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir outros deuses, eles não me conheceram, eles e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos e os profetas, madrugando e enviando, para lhes dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que eu aborreço. Olha aqui, irmãos, Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua longanimidade, na sua misericórdia, Ele enviando servos e enviando os profetas. Não façam isso. Às vezes você ou alguém não dá valor a um pastor, a um obreiro, a um missionário, a um diácono, a um servo de Deus que seja, independente da patente. Aí às vezes a falta de fé do irreverente faz com que ele não creia, faz com que ele faça acepção de pessoas e olhe para a aparência, acabando que por desprezar a palavra enviada por Deus para sua própria salvação. Não façais estas coisas abomináveis que eu aborreço. Aqui, irmãos, é um clamor melancólico do Espírito Santo de Deus, sussurrando uma agonia que o Espírito Santo, que apenas Ele pode expressar. Ele está sentindo e Ele está pedindo que esse povo e que nós não façamos coisas abomináveis. Versículo 5. E eles não deram ouvidos e nem se inclinaram os seus ouvidos para se converter da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Aí então derramou-se, portanto, a minha ira e o meu furor, e acendeu-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Deserto e assolação descreve, irmãos, apropriadamente as consequências do pecado consciente,
e o pecado que uma vez fora avisado pelo Espírito Santo de Deus através do profeta. Mas aqui eles não deram ouvido. Eles não inclinaram seus ouvidos para ouvir. E eles não se converteram. Eles não se converteram das suas maldades, na qual eles aborreciam ao Senhor, eles irritavam o Senhor, eles eram irreverentes diante do Senhor, porque eles não queriam obedecer. É como se alguém dissesse assim: eu não vou ouvir essa palavra, eu não vou dar crédito a essa palavra. É como se você chegasse para o seu pastor na sua congregação, olhasse bem na face dele: eu não vou te obedecer, eu vou obedecer a terra do faraó, eu vou obedecer o diabo, porque faraó tipifica o diabo. É como se esse povo estivesse dizendo isso. Isso Deus avisando. É o problema do irreverente. Ele quer acompanhar as irreverências do mundo, as irreverências do pecado. Ele não quer viver uma vida com doutrina, ele não quer viver uma vida reta, ele não quer viver uma vida com regras. Por quê? Porque o irreverente, ele quer viver uma vida desregrada. Regra e desregra. Com regra e sem regra. Desregrado. Sem... É como diz o outro: eu não quero saber desse negócio. Servir Deus é muito chato, a gente não pode fazer nada. É verdade, você não pode fazer nada que o mundo manda você fazer e você acaba fazendo. E o mundo só manda fazer coisa que não presta. Aí as pessoas preferem estar no mundo do que estar diante de Deus. Aí viviam uma vida miserável, cheia de dor e lamento. Uma alegria temporária e passageira. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, versículo 7, o Deus de Israel: por que fazeis? Aqui ele pergunta: por que fazeis tão grande mal contra vossas almas? Por que vocês estão fazendo tanto mal contra vocês mesmos? Para desarraigardes de vós o homem e a mulher, e a criança que o mama no meio de Judá, a fim de que não deixeis ali o resto algum. Irando-me com as obras de suas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá peregrinardes, para que vós mesmos vos desarraigueis e para que servais de maldição e de opróbrio entre as nações da terra? Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades do rei de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades e das maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vocês se esqueceram de tudo isso? Vocês se esqueceram da maldade que eles praticavam antes? Vocês esqueceram das maldades dos reis de Judá que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? E hoje vocês vêm e me fazem a mesma coisa? É isso que Deus está querendo dizer aqui, tanto a esse povo quanto a nós nos dias de hoje. Muitos de nós que não queremos obedecer, não se esforçamos em obedecer e queremos estar na presença de Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Por quê? Porque não tem problema não. É porque alguém fala: não tem problema não, irmão. Tem problema não. Tá bom, irmão, não tem problema não. Vai aprender a falar. Espírito Santo aqui, irmãos. É interessante notar. O versículo 9 fala das maldades de suas mulheres e de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá. Que o Espírito Santo de Deus ressalta a culpabilidade das mulheres, assim como seus maridos. Você lembra de Salomão? Para que tanta mulher? Que fez ele se corromper e ir para a idolatria. Você lembra de Sansão? O Sansão que tinha problemas de caráter, não podia ver um rabo de saia e caiu no laço. Teve o cabelo cortado, os olhos furados. Você vê, irmãos? Será que a gente tem que vigiar com alguma coisa na vida? Versículo 10: e até o dia de hoje não se humilharam, nem tiveram reverência, nem andaram na minha lei, e nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Não reverenciaram o Senhor, não tiveram respeito para com o Senhor.
Eu te pergunto uma coisa aqui agora. Quando você está falando, você gosta que a pessoa te ouça? Ou você gosta de falar com outra pessoa falando? Imagina você, meu irmãozinho abençoado. Você está conversando com alguém, algo sério, e essa pessoa está mascando um chiclete na tua frente e fazendo bola de chiclete, e você falando sério. Você ia gostar? Dificilmente você ia gostar. E por que faz isso com Deus? Ah, todo mundo quer ser ouvido. Mas você ouve alguém? Você reverencia alguém? Você tem respeito por alguém? Eu me lembro quando eu era criança. Meu pai, quando ele estava conversando com alguém, a gente não podia chegar nem perto. E uma vez, que é aí que eu aprendi que não podia, ele estava conversando com uma pessoa, e eu cheguei perto dele, pai. Ele meteu a mão na minha cara. Respeita, pai, tô conversando aqui. Pronto, aprendi na hora. No meu caso, precisou disso, né? Quando eu estiver conversando com alguém, não se meta. Aprendi, esperar a hora. Tanto que depois disso era só ele olhar assim, ó. Só olhar assim, ó. Não precisava nem bater, nem falar nada. Era só olhar. Que a gente já entendia tudo. Hoje em dia, é como aconteceu ontem. O bispo teve que chamar a atenção com milhares de pessoas na igreja. De algumas 2 ou 3 mulheres que foram lavar roupa suja dentro da igreja. Atrapalhando todo mundo. Ô, irmã, dá vontade de falar, irmã, cala a boca, irmã, pelo amor de Deus, irmã. Para de falar, meu. Deixa pra conversar depois. Aí tem que 4.997 pessoas ouvirem aquilo que da qual 3 pessoas estavam fazendo. Aí depois essas pessoas vão falar mal do pastor, do bispo, porque expuseram ela à vergonha. Irreverente é o que merece o irreverente. Ser chamado a atenção em público. É verdade, mano. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Se na presença é assim, imagina na ausência, como o apóstolo Paulo falou. Tempo de pandemia, onde tivemos aí culto nos lares, culto online. Se na igreja é irreverente, imagina em casa. Deve assistir o culto, né? Vai saber como. Mas tudo bem, né? Tudo bem para não dizer tudo mal. E até o dia de hoje não se humilharam e não tiveram reverência. E nem andaram na minha lei. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu volto o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs os seus rostos para entrar na terra do Egito, a fim de ir lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior, a espada, e de fome morrerão. E serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. Pessoas que pensam estar totalmente seguros nas suas idolatrias, nos seus achismos, nas suas irreverências, e, como eu disse anteriormente, perderam a fé para acreditar num Deus vivo que está assistindo, que está sondando e conhecendo tanto as obras quanto os pensamentos e as intenções do coração. E a falta de fé do irreverente. 14. De modo que não haverá quem escape, e nem fique da parte restante de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de ir lá peregrinar, para voltar à terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltarem a habitar lá, porque não voltarão, senão os que escaparem.
Aqui, irmãos, o que está falando aqui, senão os que escaparem, se refere àqueles que não queimaram incenso ao ídolo. Aí Deus vai permitir que eles escapem. Por que eu estou dando uma atenção a isso? Porque você não precisa fazer o que todo mundo faz. Eu vou dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão, você é único. Você é única, minha irmã. Quantos dedos você tem na mão? Suponho que você tenha 10 dedos na mão. Cada dedo vai ter uma digital. Diz a ciência que nenhuma digital é igual de ninguém. A sua digital é única. Você é único, você é uma criação única de Deus. Por este motivo, você não precisa ser igual a todo mundo. Por quê? Porque se você é único, você é diferente. Você não é igual a todo mundo. Pelo menos não era para se comportar igual a todo mundo. Você não precisa acompanhar a multidão. Você não precisa ir rumo uma porta larga para achar que vai entrar no céu. Você é único, você é diferente. Você busca entrar pela porta estreita que leva para a salvação. E a porta estreita é a porta da reverência e não a porta da irreverência. A porta da reverência ela é bem larga e tem bastante gente indo para lá. E não seja eu, não seja você. Que nós venhamos escapar disso. Que nós venhamos ser dos poucos que escaparam do juízo de Deus, do castigo de Deus. Que Deus aqui está aplicando um castigo terrível. Só que ele permitiu que alguns escapassem. Você quer escapar do castigo? Ou você quer ficar para ser castigado? A escolha é tua. Versículo 15. Então todos os que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, responderam a Jeremias dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Olha, foi o que eu disse, irmãos. O povo aqui é bem irreverente, bem ousado. Não te obedeceremos. Aqui foi a resposta deles. Não vamos te obedecer. Não vamos obedecer essa palavra que você está dizendo aí. Não vamos obedecer não. Antes, sabe o que nós vamos fazer além de não obedecer? Certamente é versículo 17. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, para queimar incenso à rainha do céu, oferecendo-lhe libações, como temos feito nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tínhamos então abundância de pão e andávamos alegre, e não víamos mal algum. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu e lhe derramar libações, tivemos falta de tudo, e pela espada e fome fomos consumidos. Olha, irmãos, aqui eles estão diretamente, ousadamente e irreverentemente se rebeliando contra o Senhor. Porque todo aquele que se rebela contra a palavra, todo aquele que se rebela contra o profeta, contra o pastor, contra o obreiro que está pregando a palavra, ele está se rebelando diretamente ao próprio Deus. E aqui é o que o povo está fazendo. Não, nós não vamos te obedecer, nós vamos continuar mandando nossa mulher queimar incenso. Por quê? Porque quando nós fizemos isso, quando nós estávamos fazendo isso, não estava faltando nada, porque o diabo estava suprindo tudo que nós precisávamos. Você vê aqui, irmãos, um ato de ingratidão profundo, porque eles não queriam aquilo que era necessário. Eles queriam muito mais do que o necessário, talvez até mesmo para sobrar. E talvez é o mal de muitos no dia de hoje. É como nos estudos anteriores, o amor ao dinheiro, a idolatria, ao Deus Mamon, onde muitos não querem para suprir as suas necessidades, eles querem para sobrar e para cumprir os seus desejos pecaminosos. Versículo 19. Quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe oferecemos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo:
aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: Não se lembrou porventura o Senhor, e não vê a sua lembrança, o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo suportar, por causa da maldade de vossas ações, e por causa das abominações que cometestes, pelo que tomou a vossa terra em deserto, tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, até ficar sem habitante, como se vê hoje. Está aqui, né, irmãos? A irreverência. O preço e o salário por se comportar irreverentemente. Fica para nossa reflexão. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, que sejam poucas as vossas palavras. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é território santo, solo santo. Quando nós vamos à casa do Senhor, quando nos prostramos diante do Senhor, o irreverente perdeu a fé de tal maneira que ele só acredita naquilo que vê. Talvez esse seja um motivo do porquê os idólatras fazem imagem de escultura para depositar a sua fé naquilo que ele está vendo. Porque ele precisa, na sua incredulidade, o idólatra ele precisa de enxergar algo para aplicar a sua fé, para aplicar a sua confiança, para se prostrar, para adorar, sendo que está agindo de forma irreverente e ferindo o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20. O irreverente, que muitas vezes perdeu a fé completamente, ele vai agir desta forma e não vai acreditar num Deus invisível. Ele não vai acreditar num Deus que é espírito. E é necessário que adoremos em espírito e em verdade, em atitudes também, com reverência, com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Se não consegue obedecer a um Deus invisível, irreal, porém real, não consegue obedecer a um pastor que está vendo, que está acompanhando, que está ensinando. As pessoas hoje, irmãos, é a falta de respeito até mesmo. Eu vou dizer, é falta de respeito, irmão. O crente, o cristão tem que ser educado. E quais são os indícios comportamentais de alguém, de um cidadão educado? Algumas coisas bem simples que aprende na escola ou aprende em casa. Tem muitos analfabetos comportamentais, sabem ler, escrever, fazer contas difíceis de aritmética, de física, de química, mas que são analfabetos comportamentais. Pessoas muito mal educadas, muito grosseiras, muito arrogantes, prepotentes. Pessoa que não respeita ninguém, pessoa... Poxa vida, eu penso comigo, poxa, eu exijo às vezes tanto respeito, porque eu respeito todo mundo. Eu respeito desde a criança até o idoso, quanto mais Deus. Da mesma forma que eu respeito ao meu próximo, eu exijo respeito. Eu tenho o direito de ter o respeito de alguém, porque eu estou dando aquilo para a pessoa, eu quero receber de volta. Eu me vejo nesse direito. Mas hoje em dia as pessoas não pedem licença, sai do meio. A pessoa vai entrar no elevador, o homem abre a porta e entra, não deixa nem a mulher entrar primeiro. Um cavaleiro não, é um cavalo. E assim por diante. Você está falando, a outra pessoa está falando junto. Você está lendo uma palavra na igreja, a pessoa está conversando, está mascando chiclete, parecendo um lhama, com a boca aberta. E assim por diante. Pessoa andando para lá e para cá, tomando água, indo no banheiro, mexendo no celular, mandando mensagenzinha e perdendo a riqueza da palavra de Deus.
Aí, irmãos, lamentavelmente que a gente diz, né? Aí a pessoa não tem conhecimento da escritura, perece. Aí perece. Aí aqui, ó. Castigo. Castigo por causa da irreverência e por causa da rebelião. A rebelião que é comparada ao pecado de feitiçaria. Pereceram no Egito. E poucos escaparam. Que esses poucos que escaparem, seja eu e seja você, nessa geração irreverente. Irmão, irmã, dá crédito a essa pregação. Se por acaso é você assim, muda seu comportamento em nome de Jesus. Você não está desagradando só Deus, você está desagradando quem está do teu lado. Está desagradando seu pastor, seu obreiro, seu líder. Seja uma pessoa educada. Se controle. Tenha autodomínio da boca, das vontades, dos desejos. Vai no banheiro antes de começar o culto. Toma 1 litro de água antes. Leva uma garrafinha. Com exceção do enfermo, da mulher gestante. Eu disse aqui da mulher gestante porque tem homens que parecem gestante, que vai no banheiro de 3 em 3 minutos. Algumas exceções, obviamente. Mas, irmãos, é necessário, irmão, entrar na casa do Senhor com reverência, com respeito. O culto, a reunião, a missa, não começa na hora que o padre começa a orar. Não começa na hora que o pastor declara o início do culto. Ele começa antes, começa na tua casa. Começa você se vestindo. Senhor, essa vestimenta vai glorificar o teu nome? Porque 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Aí a irmãzinha vai no espelho: Senhor, essa roupa vai glorificar o teu nome? Ou vai instigar os irmãozinhos? Irmão, porque tem irmãzinha que fica 1 hora na frente do espelho e dá aquela viradinha para ver se tá, né? Como é que tá, né? Aí vai por a igreja com espírito de lascívia, irreverência. Aí às vezes o irmãozinho tá na reverência e sai porque o olho traiu ele. Aí o olho dele traiu ele olhou aquilo que não era pra ficar olhando. Por quê? Porque a irmãzinha foi pra atrapalhar, não foi pra ajudar. A roupa não tem nada a ver. Eu falei do fórum aqui, né, mano? Aí cabe a cada um. Tem pessoas que não podem andar devido às condições financeiras, mas apesar que hoje em dia, né, irmão, as roupas mais caras são aqui que tem menos tecido. Eu não entendo como que é isso, mas tudo bem, né? Então essa causa financeira aí já cai por terra, né? Mas, irmão, vamos dar crédito à pregação e buscar a salvação, porque é como o bispo falou, os irreverentes, não sei que céu é esse que eles vão não, porque no céu, ó, santo, 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 santo e milhões eternamente santo, reverência e temor ao Senhor, amém? E para isso você tem que treinar, exercitar e aprender o temor aqui nesta vida. Quem não teve temor do Senhor aqui nesta vida, como é que vai ter na vindoura? A de Deus serve para ensinar? Então aprendamos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, amém? Que Deus te abençoe, fico por aqui e espero que tenha um bom proveito para a tua vida, tanto física quanto espiritual. Amém? Física. Um outro exemplo aqui, eu já encerro. Como é que você trata o patrão da tua empresa? E aí, mano? Né? E aí, fia? Você chama a sua patroa de fia? Isso é respeito? Isso é falta de respeito, irmão. Ou fia. É falta de respeito. Ela pode até gostar na hora, ela odeia.
mas ela não fala nada para não te ferir, porque ela sabe que você é meia, né? É. E como é que você trata o seu patrão? E na ausência dele? Ah não, só vou fazer as coisas direitinho porque o patrão tá ali olhando. Quando ele vira as costas, zap zap. É verdade, você sabe disso? Quando o patrão tá na firma, opa, aí tá lá o santão. Da santona, né? Reverência, irmão, tanto na ausência quanto na presença. Aí depois a pessoa quer aumento de salário, a pessoa quer ser promovida, achando que o patrão não sabe de nada. Muitos que querem evoluir espiritualmente, até mesmo eclesialmente, e não consegue, por quê? Porque é Deus que vai pôr, é Deus que vai tocar um líder para consagrar ou separar. Aquela pessoa às vezes demora muito, às vezes nem consegue, por quê? Por causa das obras que acha que está escondida, e não está escondido, porque Deus está vendo tudo. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação da Espírito Santo de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.